Voltamos com o Sindicato na TV. Hoje continuamos nossa série sobre insegurança jurídica no campo. E nosso tema é a Portaria 303 da Advocacia Geral da União, que destaca as condicionantes a serem observadas na demarcação de terras indígenas. E para detalhar esse importante assunto, eu recebo a assessora jurídica da CNA, Alda Carvalho. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Agora, primeiro vamos relembrar por que a AGU editou essa portaria. Tudo começou com o julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol no Supremo Tribunal Federal, é isso? Exatamente. Na realidade, a AGU ela não inovou nada. Ela simplesmente reeditou uma determinação na determinação do Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento da Raposa Serra do Sol. Todos lembram que foi uma celeuma grande, foram debates enormes, jurídicos e políticos na ocasião. O Supremo Tribunal, por sua vez, muito inteligentemente, aproveitou este momento para definir, editar 19 que nós chamamos de 19 salvaguardas / condicionantes, ou seja, condicionantes para as demarcações de terras indígenas. Então, a AGU, como um órgão jurídico federal no âmbito do executivo, nada mais fez do que colocar e reeditar, ou seja, determinar a aplicação literalmente dessas 19 condicionantes e fez uma portaria que reeditou, sem inovar, sem acrescentar nada, e para o quê? Para que os seus órgãos federais, os órgãos federais, no âmbito da sua jurídico, que é a AGU, que são as procuradorias federais especializadas, que são as consultorias jurídicas dos ministérios, cumprissem essa determinação ao analisar os processos de demarcação de terras indígenas. Nada mais foi isso. E o que ocorreu? Ela reeditou. Entretanto, houve uma grita muito forte dos órgãos contrários a essa edição, a esses condicionantes, tais como ONGs, Ministério Público Federal, FUNAI, e fizeram uma grita grande e o advogado-geral, então, foi obrigado a suspender essa portaria. Dá até para visualizar, né? Exatamente. Então, ele o que fez? Ele suspendeu a eficácia dessas portarias. Por quê? Porque havia algum entendimento de que, como o processo ainda havia embargos declaratórios, processo da Raposa Serra do Sol, ainda a serem julgados, eles acreditavam que não poderíamos já executar o acórdão de imediato. Então, haveria necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos declaratórios. E nada mais fez o advogado-geral. Muito sabiamente, suspendeu até o julgamento dos embargos declaratórios, que se deu em 5 de fevereiro de 2014. Agora, uma das condicionantes diz que é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada. Qual a importância desse ponto específico? É muito importante. Essa para os proprietários rurais, para os produtores rurais, é de extrema importância. Por quê? Porque o que acontece? Nesta ocasião, em 88, aí vem a questão de um marco temporal, a questão de 5 de outubro de 88, as terras já estão demarcadas, aquelas que já foram demarcadas, já estão regularizadas, demarcadas anteriormente a este período, não poderiam ser ampliadas, não podem ser ampliadas. O que na realidade, hoje, o que ocorre é que eles continuam ampliando essas áreas. Ora, a insegurança permanece, não é? Porque se você tem terras já demarcadas, regularizadas, homologadas com o passar dos anos, até 5 de outubro de 80, não tem necessidade mais de mexer naquelas terras. Entretanto, a FUNAI ainda continua criando novas terras e hoje ela simplesmente não fala, exatamente por causa desta proibição, dessa condicionante, ela não amplia mais. Ela cria outras terras próximas, ou fronteiras, na fronteira com essa terra, e dá no outro nome. Mas, na realidade, é uma ampliação dessa terra.
entendeu? Então, é extremamente importante se o órgão público federal competente, que é a FUNAI, observasse e obedecesse esta condicionantes. Agora, outra salvaguarda se refere à participação dos entes federados no processo administrativo de marcação? Sim, é outra, muito importante essa outra condicionante. Por quê? Porque o Estado federativo, ele é extremamente, o primeiro que ele sofre com aquela criação daquela terra indígena. Então, ele precisa estar dentro do processo de estudos, de discussão, de demarcação, porque ele precisa estar. E aí, os contrários, os órgãos que são contrários a isso, não querem a participação, ou dizem, não, nós temos uma participação, nós já como nós buscamos técnicos dos estados, mas não é bem assim. Na verdade, haveria e há de se ter, não é à toa que o Supremo fez essa condicionante para garantir a efetiva participação do Estado neste processo, que é extremamente importante. Agora, como os tribunais têm agido diante da decisão do STF, ainda há muita polêmica em cima disso? Sim, ainda há. Por quê? Porque já não tanto mais como no início, mas nós já temos algumas decisões favoráveis, que alguns magistrados aplicam literalmente essas condicionantes e têm tornado sem efeito as portarias da FUNAI. Então, mas não são todos. Tem vários magistrados que ainda mantêm entendimento contrário, muitas vezes até por uma influência das manifestações do Ministério Público, né, que é um ente que participa efetivamente nessas decisões. Agora, e os próprios advogados públicos da AGU têm seguido a portaria? Não. Por quê? Exatamente por quê? Porque precisa que ela está... E, na realidade, a portaria 303 está em pleno vigor. Ela está desde 5 de fevereiro de 2014, ou seja, desde o julgamento dos embargos declaratórios, que não conheceu e não houve, os embargos declaratórios não foi conhecido pelo Supremo e não houve efeito modificativo nenhum no julgamento da Raposa Serra do Sol, ou seja, foram mantidas 19 condicionantes. E a partir, desde daí, para todos os efeitos, para nós, então, pelo setor jurídico, ela está em vigor, mas eles não têm obedecido. Então, precisa o quê? Que o advogado-geral determine que os seus órgãos, as suas coordenações, os seus órgãos jurídicos sigam e apliquem literalmente esse processo. Agora, existem projetos em tramitação no Congresso Nacional que podem trazer mais tranquilidade para os produtores? Claro, existem sim. E aí eu posso citar a PEC 132, né, já de 2015, que atualmente ela está na Câmara com esse número, mas ela é originária da PEC 71, foi muito divulgado na ocasião, já foi aprovada 71 pelo Senado, remetido os autos à Câmara e já está com aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, já foi aprovado. Está apenas, atualmente, aguardando uma comissão especial que a mesa vai criar. Então, é uma situação que vai nos dar um certo alívio quando for totalmente aprovado. Por quê? É uma pergunta interessante. Porque ela vem exatamente regulamentar o parágrafo 6º do artigo 231, que determina, que dá aos proprietários, aos possuidores de títulos legítimos, a garantia de receber, não só pelas benfeitorias como hoje faz, mas pelos títulos também, a indenização dos títulos. Essa é extremamente importante para os proprietários. Ok, assessora jurídica da CNE, Alda Carvalho, muito obrigado pela participação. Muito obrigada a vocês.